Tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas estão dentro do propósito de Deus, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Josué 19. A segunda parte saiu para Simeão e seus clãs. A herança deles estava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormaz, Dag, Bet-Marcabote, Azar-Suzá, Bet-Lebaote e Saruém. 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com suas aldeias e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalat-Beer, a Ramá do Neguebe. Esta foi a herança da tribo de Simeão, de acordo com os seus clãs. A herança de Simeão estava dentro do território de Judá, porque Judá havia recebido mais do que precisava. Por isso, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro de Judá. A terceira parte saiu para Zebulon e seus clãs. A fronteira de sua herança ia até Zaride. Seguia para o oeste até Maralá, encontrava-se em Dabezete, indo até o ribeiro defronte de Joqueneão. Do outro lado de Saride, a fronteira seguia a leste na direção do nascente até a fronteira de Quislot-Tabor. Continuava até Daberate e subia até Jáfia. Prosseguia para leste até Gat-Éfer e Et-Cazim, chegando até Rimon, e virava na direção a Neá. Dali a fronteira contornava ao norte de Anatom e terminava no vale de Iftael. Incluía Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Esta foi a herança dos clãs de Zebulon, as cidades com suas aldeias. A quarta parte saiu para Isacar e seus clãs. Seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes. Terminava no Jordão, 16 cidades com suas aldeias. Estas cidades com suas aldeias foram a herança da tribo de Isacar de acordo com os seus clãs. A quinta parte saiu para a tribo de Asser e seus clãs. Seu território incluía Elcate, Ali, Betem, Aczaf, Alameleque, Amad e Mizal. A fronteira ocidental chegava até o Carmelo e Sior-Libinate. Depois virava para leste, na direção de Bet-Dagon, chegando até Zebulon e o vale de Iftael. Depois seguia para o norte até Bet-Emeque e Neil. Passando à esquerda por Cabul, prosseguia para Hebron, Reob, Amon e Caná até a grande Sidom. A fronteira contornava de volta para Ramá até a cidade fortificada de Tiro. Virava em direção a Oza e terminava no mar, na região de Aquzibe, o mar Afeque e Reob, 22 cidades com suas aldeias. Estas cidades e aldeias foram a herança da tribo de Aser, de acordo com os seus clãs. A sexta parte saiu para Naftali e seus clãs. Sua fronteira começava em Elefe, no carvalho de Zaanim, passando por Adame Negueb e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. A fronteira voltava para o oeste, passando por Asnot-Tabor, chegando até o Coque. Fazia divisa com Zebulon ao sul, Aser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdauel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo de Naftali, as cidades com suas aldeias, de acordo com os seus clãs. A sétima parte saiu para Dan. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Aalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Merjarcon e Racon, com a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan não conseguiu expulsar os ocidentais, os amorreus, que os empurraram para as regiões montanhosas. Os ocidentais os mantinham longe das planícies, por isso o território deles era muito pequeno.
Então o povo de Dan atacou Lezem. Eles a conquistaram, mataram os habitantes e se estabeleceram ali. Eles mudaram o nome de Lezem para Dan, em homenagem ao seu antepassado. Essa foi a herança da tribo de Dan, de acordo com seus clãs, as cidades com suas aldeias. Eles terminaram a partilha da terra como herança e a fixação das fronteiras. O povo de Israel, então, cedeu uma parte da herança deles para Josué, filho de Num. Em obediência à palavra do Eterno, eles deram a cidade de Timnat-Sera, a pedido dele, na região montanhosa de Efraim. Ele reedificou a cidade e passou a residir ali. Esta foi a herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs distribuíram por sorteio às tribos de Israel em Siló, na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Assim, eles concluíram a partilha da terra. Josué 20. Então o Eterno disse a Josué: diga ao povo de Israel, estabeleçam cidades de refúgio, conforme instruí vocês por meio de Moisés, para que qualquer pessoa que matar alguém acidentalmente, isto é, sem intenção, possa fugir e se proteger contra o vingador. A pessoa que fugir para se refugiar numa dessas cidades ficará à porta da cidade e apresentará seu caso às autoridades do lugar. Estes líderes acolherão a pessoa na cidade, providenciando um local para ela morar. Se o vingador vier em busca do homicida, os líderes da cidade não deverão entregar seu protegido a ele, pois não houve intenção de matar nem havia histórico de ódio contra o companheiro morto. O homicida poderá permanecer na cidade até ser julgado diante da comunidade ou até a morte do sacerdote principal. Depois disso, poderá retornar para casa, para a cidade da qual fugiu. Eles separaram Quedes, na Galileia, da região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, estabeleceram Bézer, no planalto deserto da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas para o povo de Israel e para todo estrangeiro residente, enfim, para qualquer um que matasse alguém sem intenção. Ele poderia fugir para ali, evitando ser morto pelas mãos do vingador antes do julgamento perante a comunidade. Josué 21. Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isto aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: o Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagens para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado, as seguintes cidades com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou em primeiro lugar os clãs dos coatitas, assim. Os levitas, descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, Aser, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades, mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão, das famílias do clã dos coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Quiriate-Arba. Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebrom nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Os campos da cidade e as terras desocupadas ele já tinham dado a Calebe, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, cidade de refúgio, Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, todas com as suas pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, Geba,
Anatote e Almon, com as suas pastagens, 4 cidades. Foram no total 13 cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão. O restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio, nas montanhas de Efraim; Gézer, Quibzaim e Bet-Horon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades com as suas pastagens foram entregues aos restantes das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés Golã em Bazã, cidade de refúgio, e Besterá, com as suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Isacar, Quizion, Deberate, Jarmute e Enganim, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Aser, Mizal, Abdon, Reucate e Reobe, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Amote-Dor e Cartã, com as suas pastagens, 3 cidades. Para os gersonitas e seus clãs, 13 cidades com as suas pastagens. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dimná e Naalau, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio, Maanaim, Esbom e Jazer, com as suas pastagens, 4 cidades. Todas estas cidades foram distribuídas por sorteio para os meraritas, o restante dos levitas, 12 cidades. Os levitas receberam 48 cidades com suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim, o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Novo Testamento. Lucas 2, do 25 ao 52. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. No seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará que possui integridade. Deus mostrará que de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Aser, e já estava bem idosa. Ela estivera casada 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei,
O casal voltou para a Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Ali o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com outros peregrinos, viajaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas foi em vão. Por isso, voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Ele disse, por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles, era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Enquanto Jesus crescia com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens.